Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dando aí prosseguimento à exposição da primeira carta que Paulo escreve à igreja em Corinto. Primeira Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o capítulo 2, o verso 5. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, até ao verso 5 do capítulo de número 2. O texto diz da seguinte forma: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, bendizemos ao Senhor, rendemos graças ao Seu nome, pela salvação em Cristo Jesus. E neste momento, ó Deus, de maneira muito especial, nós pedimos ao Senhor que ilumine nossa mente e nosso coração, dando-nos compreensão acerca das verdades reveladas na Escritura Sagrada. Seja conosco, ó Deus Santo, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto da carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, como temos visto, ele trata acerca de uma série de problemas e conflitos que a igreja naquela região estava enfrentando. Haviam problemas de todas as naturezas. Nós podemos perceber ao longo da carta que Paulo ele vai combater ali alguns problemas que eram morais, problemas teológicos, mas haviam também problemas que Paulo enfrentava com relação à unidade da igreja. Em parte, esses problemas que a igreja enfrentava com relação à unidade
era proveniente dos seus próprios membros, que, preferindo determinados líderes em detrimento de outros, geravam conflitos dentro da igreja, criando ali o que Paulo vai chamar de facções e divisões dentro da igreja de Corinto. Mas havia também um outro problema, o mesmo problema causado por um outro motivo, não por membros que preteriam determinados líderes ou cooperadores de Paulo, mas por alguns líderes que, por conta da ausência de Paulo, criavam ali algumas dificuldades com relação à própria autoridade de Paulo e com relação à mensagem do apóstolo Paulo. Esses líderes, provavelmente influenciados tanto pela cultura grega, da filosofia grega da época, bem como pela própria ausência do apóstolo Paulo, eles se tornaram arrogantes e também se julgavam sábios e filosoficamente instruídos. Ou seja, não viam a necessidade da orientação e do pastoreio de Paulo. E no seu próprio discurso questionavam a autoridade e o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. O que nós podemos perceber até aqui é que Paulo, no tempo em que ele esteve junto à igreja de Corinto, ele optou por um discurso, nós podemos dizer assim, simples e direto. O verso 17 do primeiro capítulo diz que Paulo não pregava com ostentação de sabedoria de palavras ou sabedoria de linguagem, mas ele pregava a Cristo crucificado. Isso nós podemos perceber que não era motivado por ignorância, ou seja, Paulo não pregava de maneira simples porque não tinha condições de pregar com sabedoria de palavras. Mas, na verdade, havia, pela parte do próprio apóstolo, uma opção de pregar de maneira simples e direta, com um objetivo muito claro. Ou seja, de que Cristo fosse exaltado e de que a mensagem da cruz não fosse anulada pela sabedoria de palavras. O propósito, portanto, da pregação e do ensino do apóstolo Paulo visava a glória de Cristo e visava também a centralidade da mensagem da cruz de Cristo. O que Paulo vai fazer nessa passagem, durante esses primeiros capítulos, confrontando aqueles que se julgavam sábios ou filosoficamente instruídos e preparados, influenciados por uma cultura e filosofia grega da época, Paulo vai chamar esses homens de volta à revelação de Deus. Ou seja, esses que haviam se distanciado da palavra e da mensagem da cruz, pelas filosofias que haviam influenciado a eles e a igreja, Paulo vai chamá-los novamente à mensagem da cruz de Cristo. Mais uma vez, Paulo vai chamá-los à revelação de Deus nas Escrituras. E Paulo vai mostrar a eles que o verdadeiro poder e a verdadeira sabedoria de Deus consiste na pregação da mensagem da cruz. Ou seja, aquilo que os homens tinham por loucura, é isto que Paulo tem por poder de Deus e sabedoria. A loucura da cruz, a loucura da mensagem da cruz. E é a centralidade dessa mensagem que Paulo agora chama não apenas a igreja, mas todos aqueles que exerciam algum tipo de liderança entre a igreja de Corinto. Quando nós olhamos a passagem, num primeiro momento, podemos perceber que ela é uma passagem que continua o raciocínio do apóstolo Paulo nos capítulos ou nos versos anteriores. E nesse momento, do verso 18 até o verso de número 25, o que o apóstolo Paulo vai mostrar é que Deus, de maneira soberana, ele expõe a sabedoria humana e ele a destrói. É isso que o texto nos mostra nesses versos. Tendo assim uma continuidade nessa passagem, Paulo ele continua argumentando contra aqueles que poderiam confiar em seus próprios raciocínios e em vãs filosofias. E Paulo vai mostrar que a centralidade da mensagem, ou de sua própria mensagem, é a cruz. E ele vai chamar, ou vai contrastar a mensagem da cruz com aquilo que ele chama no verso de número 17, de sabedoria de palavra. Paulo vai então, a partir do verso 18,
contrastar a mensagem da cruz com toda a sabedoria de palavra ou vã filosofia que poderia influenciar os cristãos da igreja de Corinto. E aquilo que ele vai nos mostrar dentro de uma divisão que nós podemos fazer dessa primeira sessão é que rejeitar a palavra da cruz é loucura. Ele mostra então que Deus expõe a sabedoria humana e ele a destrói, mas ele vai mostrar isso ensinando à igreja de Corinto que rejeitar a mensagem da cruz é a verdadeira loucura, aquilo que os homens tinham por sabedoria. Os homens que se julgavam sábios e rejeitavam a palavra da cruz, esses eram de fato os verdadeiros loucos, porque rejeitaram a mensagem da cruz de Cristo. Paulo vai mostrar nessa passagem como Deus vê a sabedoria humana, como Deus vê aquilo que os homens julgam ser de alto valor ou de autoestima. Ele vai mostrar que Deus vê a sabedoria humana de fato como loucura. E essa expressão que ele traz logo nos primeiros versos dessa passagem, se referindo à palavra da cruz, ela visa confrontar e contrastar diretamente com a palavra do verso 17, que é a palavra de sabedoria. E aí Paulo ele vai mostrar que a palavra da cruz para o homem natural, para o homem que se estriba em sua própria sabedoria, a palavra para esse homem ela é loucura. E é muito interessante a gente notar que o texto das Escrituras, no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele não está dizendo que de fato a mensagem da cruz é loucura, mas ele está dizendo que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que a rejeitam. Essencialmente, a mensagem da cruz, ela não é loucura, mas segundo o texto, ela é poder de Deus. Mas para o homem que a rejeita e que confia em seus próprios conhecimentos, ela é, portanto, uma mensagem louca, uma mensagem que não faz sentido. Ela é loucura, portanto, para aqueles que rejeitam a palavra. E o texto nos mostra que há uma consequência para aqueles que rejeitam a palavra. Esses caminham em condenação. Caminham para a condenação da parte do próprio Deus. Essa é a consequência. Aqueles que se perdem, portanto, nessa passagem, ela é uma referência àqueles que rejeitam a mensagem da cruz de Cristo. No entanto, diferente daqueles que rejeitam a mensagem da cruz, a palavra da cruz não é loucura, mas ela é poder de Deus e, segundo o texto, para a salvação do homem. E aqui nós podemos afirmar, irmãos, que não há qualquer linguagem ou palavra de sabedoria capaz de redimir o homem. Não há qualquer filosofia, corrente filosófica ou sociológica que possa promover de fato a redenção ou a remissão do homem. Apenas a mensagem da cruz é capaz de salvar o homem. Apenas a mensagem da cruz de Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus, é capaz de salvar o homem da condenação por meio ou por conta de seus próprios pecados. Aqueles que recebem, portanto, a palavra e confiam nela, são alvos da graça e da misericórdia de Deus, que lhes concede a salvação. No entanto, aqueles que no tempo de Paulo se julgavam talvez sofisticados demais e que consideravam a palavra da cruz tolice, Paulo vai argumentar a partir do Antigo Testamento para mostrar como que eles estavam equivocados em seus próprios discernimentos e suas próprias convicções. O verso 19 é uma citação do texto de Isaías, no capítulo 29, texto que nós lemos no princípio do culto nessa noite, e esse texto, o contexto dessa passagem, é uma referência ao povo de Israel, que honrava a Deus apenas com seus lábios, mas não honrava ao Senhor de fato de todo o coração. E o texto nos mostra que a esse louvor e a essa sabedoria Deus se opõe. O texto de Isaías nos mostra que essa adoração que tem origem apenas dos lábios, mas que está distante do coração do homem,
é um louvor que o próprio Senhor rejeita. Um louvor que serve ou adora com os lábios, mas que está longe de fato de servir a Deus. O que o texto nos mostra então com relação a essa sabedoria humana? Qual é o fim ou a finalidade, não a finalidade, mas qual é o fim de fato de toda essa sabedoria na qual o homem se estriba, ou o homem que rejeita a mensagem da cruz? Verso 19 nos mostra, verso 19 e verso 20 nos mostra então que Deus ele destrói toda a sabedoria humana. O homem que se tem em alto valor, em detrimento da mensagem da cruz, ele é destruído pela própria mensagem, pela própria palavra da cruz. O fim, portanto, de toda a sabedoria que não está alicerçada na mensagem da cruz é a destruição promovida pelo próprio Senhor. Deus coloca o homem e a sua sabedoria no seu devido lugar. Acho muito interessante um comentário que o pastor Augusto Nicodemos faz nessa passagem com relação à sabedoria do homem e a espécie de conceito que o homem tem de si mesmo, e mostrando aquilo que Deus pensa do homem. Pastor Augusto Nicodemos diz que Deus, para mostrar ao homem aquilo que ele pensa dele, ou seja, aquilo que ele pensa do homem, ele pega um homem e encrava esse homem na cruz do Calvário, fazendo uma referência a Jesus, sendo aquele que, ainda que 100% Deus, em sua natureza humana, recebe a justa punição pelos pecados que nós cometemos. É isso que Deus pensa, portanto, do homem, destruindo toda a sabedoria em que ele possa confiar ou colocar o seu coração, que não a mensagem da cruz e a mensagem da salvação do homem, redenção do homem por meio da cruz do Calvário. O texto no versículo de número 20, quando diz: onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essas de fato são perguntas retóricas, porque Paulo sabe que aqueles a quem ele endereça a carta tinham conhecimento a respeito dessas questões e sabiam a resposta para cada uma dessas perguntas. Ou seja, qual o fim de toda a sabedoria do homem, senão a destruição promovida pelo próprio Deus? Segundo o texto, Deus tornou louca a sabedoria do homem, e ele fez isso por meio da mensagem da cruz. O que, portanto, é a loucura? Ou em que consiste a loucura, segundo essa passagem? Não na mensagem da cruz, de fato, mas em rejeitá-la. O que é loucura? Não é a mensagem de um carpinteiro que morreu na cruz para receber sobre si a justa punição pelos nossos pecados e assim, tendo sido ressuscitado pelo Senhor nosso Deus, redimiu toda a humanidade dos pecados que nós cometemos. Segundo o texto, essa mensagem não é a loucura, mas rejeitá-la, rejeitar a mensagem da cruz, rejeitar a mensagem da cruz de Cristo, nisto consiste de fato a verdadeira loucura. Verso 21 até o verso 25 nos mostra que é loucura, portanto, rejeitar a palavra de Deus, por ser ela poder de Deus e sabedoria de Deus. Loucura, portanto, é o homem que rejeita a Deus. E a palavra da cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus. O texto, portanto, segue nos mostrando como que Deus ele transformou a sabedoria humana em loucura. Deus, em sua soberania, segundo a passagem, a partir do verso 21, decidiu salvar o homem pela loucura da salvação, ou a loucura da pregação da cruz de Cristo. Isso é extremamente importante, irmãos, ressaltarmos que o meio, portanto, que Deus utiliza para redimir o homem ou para salvar o homem é por meio da pregação da palavra. Obra social não salva ninguém. Programas sociais não redimem ninguém e, ainda que faça parte do Evangelho, ou seja, uma espécie de consequência do Evangelho, não consiste necessariamente no Evangelho. O homem é salvo quando ele ouve a respeito da mensagem da cruz de Cristo. Quando ele ouve que é um pecador e que Jesus morreu para que ele
crendo em Cristo, pudesse de fato ser salvo. O meio, portanto, que Deus escolheu e determinou para que o homem fosse salvo é por meio da pregação. É por isso que temos sobre nós, aqueles que creem em Jesus, a responsabilidade ímpar de pregar o Evangelho. Nós devemos pregar e nós não devemos esperar que as pessoas creiam em Jesus do nada. Mas nós devemos ensiná-las, nós devemos discipulá-las, nós devemos evangelizar, nós devemos pregar a mensagem da cruz de Cristo, porque esse é o meio determinado por Deus para salvar o pecador. As pessoas precisam ouvir essa mensagem, por mais que humanamente falando nos pareça loucura, mas elas precisam ouvir essa mensagem, porque esta é a palavra que de fato consiste no poder de Deus e na sabedoria de Deus. O texto nos mostra, então, que há um contraste muito grande entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Segundo a passagem, a sabedoria do homem, o homem, em toda a sua sabedoria, ele é cético. E nós podemos ver isso nesse texto, quando a passagem faz referência à rejeição, tanto dos judeus, quanto dos gregos, que rejeitavam a mensagem da cruz. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, por exemplo, nos textos dos evangelhos, nós podemos ver que o apelo dos judeus, dos escribas, dos fariseus a Jesus, era de que Jesus fizesse milagres ou sinais, para que eles pudessem crer na autoridade e na messianidade de Jesus. Os gregos, por sua vez, ou os gentios, rejeitavam a mensagem da cruz, porque para eles era um absurdo a ideia de um Deus que tivesse morrido na cruz do Calvário. Portanto, o homem, em sua sabedoria, ele é cético e ele rejeita a Deus. Mas a sabedoria de Deus, no entanto, é poderosa para salvar o homem. E o texto segue mostrando o contraste entre a sabedoria de Deus, mostrando que a sabedoria de Deus, ou a loucura de Deus, é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. A loucura atribuída a Deus e comparada com a sabedoria humana é infinitamente maior que as qualidades atribuídas ao homem. Um teólogo e comentarista do Novo Testamento, chamado William Hendrickson, ele faz a seguinte afirmação com relação a essa passagem. E ele afirma da seguinte forma: Deus usa uma manjedoura em Belém como berço para seu majestoso filho, e escolhe uma cruz cruel como instrumento de morte para seu enviado divino. Em sua fraqueza, Deus recorre àquelas coisas que são loucas e fracas aos olhos dos homens, para mostrar sua sabedoria e força na obra da salvação de seu povo. Deus converte, então, aquilo que para o homem é loucura em sabedoria. E em sua soberania usa coisas loucas para redimir e salvar o homem. Verso 26 até o verso 31 nos mostra aqui o propósito da salvação ou da vocação de Deus para o homem. E segundo o verso 26, capítulo 1, verso 26 até o verso de número 31, o texto nos mostra que a vocação ou chamado daqueles cristãos a quem Paulo se dirige agora é para que Cristo seja glorificado, ou para que Deus seja glorificado. A vocação, portanto, daqueles crentes em Cristo Jesus é para a glória de Deus. E essa é a afirmação que nós podemos perceber nesses versos 26 até o verso 31. Olhe como o texto se inicia a partir do versículo 26, quando a passagem diz assim: reparai na vossa vocação. Reparai no seu chamado ou no seu chamamento. Nós podemos dizer que, em certo sentido, Paulo, nessa passagem, ele está guiando os olhares dos cristãos de Corinto para as suas próprias vidas e para as suas próprias condições. Nós podemos dizer que há uma espécie de apelo, ainda que de maneira bem indireta, um apelo de Paulo para que os cristãos de Corinto considerassem a sua própria situação social. Aqueles cristãos a quem Paulo se dirige, em sua maioria,
era composta de pessoas extremamente humildes. Tanto é que no texto do capítulo 11, quando Paulo orienta em relação à ceia, o problema que havia naquela situação era que os ricos estavam celebrando a ceia à parte dos pobres. E nesse momento ele mostra que, em grande maioria, os cristãos a quem ele se dirige eram humildes, de situação financeira e social limitada. E Paulo conduz os olhares desses cristãos às suas próprias vidas e às suas próprias condições, mostrando que neles não havia mérito algum para a sua própria salvação. E nesse texto, de maneira muito clara, a passagem nos mostra como que Deus, ele inverte os padrões do mundo. Nesse texto nós podemos ver que há um contraste entre aquilo que Paulo vai chamar aqui entre as coisas loucas e sábias, entre as coisas fracas e entre as coisas fortes. O texto nos mostra então que Deus, por sua vez, tem um propósito muito bem definido em como escolher, ou nos critérios que ele estabeleceu para a eleição do seu povo. E ele vai dizer aqui que é para a sua própria glória, ou para a glória de Deus. Portanto, os homens que tinham a si mesmos em alto valor ou em alta estima, têm diante de si agora revelada a verdade de que não há neles mérito algum ou valor algum à parte de Cristo. E que se há um propósito bem definido da parte de Deus para a eleição e a vocação do seu povo, é a sua própria glória. É a glória do próprio Senhor. Portanto, o que o texto vai nos mostrar é que se Deus escolheu aquelas coisas que não são para envergonhar as que são, é para que ninguém atribua glória a si mesmo, mas glória apenas a Deus. Por isso que é uma incoerência muito grande homens que se têm em alta estima em detrimento da mensagem da cruz. Homens que se gloriam em seus conhecimentos, homens que se gloriam em suas formações, em detrimento da mensagem da cruz, como se a mensagem da cruz fosse pouco intelectual, como se a mensagem da cruz tivesse muito pouco a oferecer. O texto nos mostra, portanto, que esses que se estribam em seus próprios conhecimentos, no último dia serão humilhados, porque a partir do momento em que confiam em seu próprio conhecimento, em suas próprias forças, rejeitam a Cristo e rejeitam a mensagem da cruz. Paulo vai nos mostrar, portanto, que a única sabedoria que de fato temos e na qual nós devemos e podemos nos gloriar está em Cristo Jesus. E segundo a passagem, no verso 31, Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa justificação. Cristo é a nossa redenção. Portanto, se temos motivo para nos gloriar, o único motivo é Jesus Cristo. Se temos motivos para nos orgulhar de algo, o único motivo é Cristo Jesus. Não há motivo ou razão para nos gloriarmos em nós mesmos, apenas para nos envergonhar, porque a nossa natureza é pecaminosa. Ela pende para o mal, ela pende para o pecado. Devemos, portanto, nos gloriar em Cristo Jesus, porque não temos justiça em nós e Ele é a nossa justiça. Porque a sabedoria, de fato, consiste na palavra de Deus, que é o seu Filho amado, Cristo Jesus. Porque não há possibilidade de nos santificarmos a parte da palavra e da ação do Espírito Santo mediante o sacrifício de Jesus. E porque é apenas nele que nós somos de fato redimidos. Portanto, se devemos nos gloriar, devemos nos gloriar apenas em Cristo Jesus e na mensagem da cruz. Cristo Jesus é o motivo para o nosso orgulho. É nele que devemos nos gloriar. O último ponto dessa passagem nos mostra então que a confiança humana, portanto, ela deve ser depositada apenas no poder de Deus. Perceba como que nessa passagem como um todo, Paulo está confrontando aqueles homens que poderiam estar se gloriando ou confiando em seus próprios conhecimentos.
Aqueles que talvez, num primeiro momento, haviam recebido a mensagem da cruz, mas que por uma influência filosófica do mundo grego, haviam abandonado a mensagem da cruz, porque agora a julgavam incompleta, insuficiente ou banal. Mas Paulo está mostrando que rejeitar essa mensagem é a verdadeira loucura, e que o homem não deve, portanto, se gloriar em seus próprios conhecimentos, mas gloriar-se na mensagem da cruz de Cristo, por ser ela poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 2, verso 1 ao 5, nos mostra, portanto, como que a confiança humana, ou o motivo pelo qual essa confiança deve estar depositada em Deus, apenas em Deus. E nesta última parte nós podemos dizer que Paulo basicamente repete o conteúdo daquilo que ele já vem dizendo. Ou seja, de que no meio dos cristãos de Corinto, ele abriu mão de todo tipo de linguagem de sabedoria ou de palavra de sabedoria, para que apenas a mensagem da cruz de Cristo fosse pregada entre aqueles cristãos. Para que em momento algum eles pudessem confiar em si mesmos ou em sabedoria humana, mas apenas no poder de Deus. No verso 3 nós podemos perceber aqui que, de certa forma, Paulo faz aqui uma referência à sua própria condição no meio dos coríntios. Olha como ele se refere a si mesmo num período em que ele estava no meio daquela igreja. Ele diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Provavelmente Paulo estivesse passando por limitações terríveis. Provavelmente ele estivesse até mesmo amedrontado por estar no meio daqueles cristãos em Corinto, onde ele agora sofria inúmeras resistências e dificuldades na proclamação do Evangelho. Mas ele vai dizer agora no verso 4, que a palavra dele, a pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo tinha consciência de que o que levou os cristãos de Corinto à fé em Cristo Jesus não foi a sua argumentação filosófica, mas foi o poder do Espírito Santo atuando no coração dos homens por meio da pregação da palavra de Cristo Jesus. E ele diz então agora no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Em que, portanto, aqueles cristãos de Corinto deveriam confiar? E ele vai dizer, no poder de Deus, não em sabedoria humana. O que nós podemos então aprender e deduzir a partir dessa passagem? De fato, muitas aplicações nós podemos perceber de maneira lógica à medida que nós vamos expondo o texto das Escrituras. Mas podemos afirmar que talvez algo que tenhamos de ter conosco é o risco de rejeitarmos a mensagem da cruz por qualquer outra forma de sabedoria. E é interessante que aqui Paulo está falando com crentes. Crentes que haviam recebido a mensagem da cruz, mas que agora estavam sendo atacados por uma força de influência filosófica, por falsos líderes no meio da igreja, e esse tipo de ensinamento estava distanciando os cristãos da cruz de Cristo e da mensagem da cruz de Cristo. Nós podemos perceber o quanto nós, como igreja hoje, estamos sujeitos a esse risco, irmãos. Podemos dizer que principalmente os jovens e adolescentes que sofrem influências de perspectivas filosóficas e sociológicas em suas escolas e faculdades e que desconsideram e banalizam a palavra de Deus. E esses que num determinado momento ouviram a mensagem da cruz e se renderam a Cristo Jesus, agora porque receberam um outro tipo de informação, passam a rejeitar a mensagem do Evangelho. Infelizmente conheço algumas pessoas que depois que começaram ou entraram na faculdade, ou começaram a ter contato com determinados tipos de filosofias, passaram a rejeitar a mensagem da cruz, porque agora a Bíblia já não é interessante mais. É banal, é pouco, é suficiente. Porque julgamos que a sabedoria humana
é maior e melhor do que a sabedoria de Deus. Mas loucura não é a mensagem da cruz de Cristo, segundo o texto. Loucura, segundo o texto de Paulo à igreja de Corinto, é rejeitá-la. É trocar a mensagem da cruz de Cristo por uma mensagem evolucionista, por uma mensagem ateísta, por uma mensagem que desconsidera a Deus e que julga toda forma de religião como ópio. Por isso nós precisamos debruçar toda a nossa confiança em Cristo Jesus e nos armarmos contra toda filosofia, contra toda corrente filosófica ou sociológica que possa nos distanciar da mensagem da cruz e banalizar a mensagem da cruz de Cristo Jesus. O texto nos mostra, portanto, que rejeitar essa mensagem é nisto que consiste a loucura. A sabedoria, portanto, não está apenas ou na academia, mas a sabedoria está em Deus e na sua palavra, que diz respeito à cruz, à morte e à ressurreição de Jesus. Mas o texto nos mostra também que devemos e temos uma responsabilidade muito grande, e essa é talvez uma aplicação lógica a partir da primeira que nós fizemos. Se nós temos que nos cuidar para não rejeitarmos a mensagem da cruz, pois nisto consiste a verdadeira loucura, nós devemos, portanto, pregar essa mensagem àqueles que a rejeitam, para que não sejam condenados, para que não sofram a condenação da parte de Deus, porque rejeitaram a Cristo, porque rejeitaram a mensagem da cruz. Temos, portanto, a responsabilidade de pregar essa mensagem, para que o homem não seja, portanto, condenado, mas para que ouça a mensagem do Evangelho e assim se converta a Cristo Jesus. Temos a responsabilidade de pregar, porque esse é o meio estabelecido por Deus para alcançar o coração do perdido. E por fim, e talvez sendo até redundante, para que o homem possa conhecer o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por que devemos pregar? Primeiro, porque a pregação é o meio que Deus estabeleceu para que o homem seja salvo. Segundo, podemos dizer, para que o homem se converta e não seja, portanto, condenado. Terceiro, porque desta forma nós glorificamos a Deus, por meio da pregação da palavra da cruz de Cristo. E por fim, porque a palavra de fato é o poder de Deus e sabedoria de Deus para salvar o homem. E é nessa palavra que nós devemos confiar e pôr toda a nossa esperança e todo o nosso coração. Por fim, podemos dizer que essa mensagem que Paulo traz aqui deve nos conduzir à humildade. E nós podemos ver que em todo momento Paulo diz que anulou, em certo sentido, os seus próprios conhecimentos, para que assim a cruz de Cristo fosse o centro da sua pregação. E ele questiona aqueles homens que pudessem se julgar sofisticados ou filosoficamente instruídos ao ponto de que a mensagem da cruz lhes fosse loucura ou banal. Ele vai mostrar que essa soberba intelectual pode nos conduzir à ruína e que, portanto, diante da mensagem da cruz, a nossa postura como cristãos deve ser de humildade. Essa é uma mensagem que cabe a todos nós. A necessidade que temos de buscarmos a humildade a partir da mensagem da cruz de Cristo. O que Paulo combate aqui, em certo sentido, é a soberba daqueles que se julgavam capazes demais, autossuficientes, talvez pelo grau de informação que haviam recebido. Mas Paulo vai dizer, isso é loucura. Mas a palavra de Deus é poder e sabedoria para a salvação do homem. É óbvio que essa mensagem de humildade, ela é também extremamente aplicável a líderes, a pregadores e a pastores. Porque se nós vemos Paulo fazendo algo aqui, é abrindo mão de um discurso que pudesse chamar atenção a ele mesmo, para que Cristo seja glorificado. E se podemos ressaltar algo em relação aos textos anteriores, principalmente em relação ao verso 17 do primeiro capítulo, é que Paulo nos ensina que a pregação, portanto, ela não é um tratado filosófico. Nós precisamos falar a respeito da cruz.
Nós precisamos falar a respeito da mensagem de Cristo Jesus, daquele que morreu e ressuscitou para redimir o homem e perdoar o homem de seus pecados. Portanto, esse texto ele nos conduz à compreensão de que rejeitar a mensagem da cruz, nisto consiste a verdadeira loucura. A palavra de Deus só é loucura para o homem que a rejeita, porque ela é essencialmente poder de Deus e sabedoria de Deus para a salvação do homem. Devemos pregar essa mensagem porque é o meio pelo qual o homem pode ser salvo, para a glória de Deus, porque ela é o poder de Deus para a salvação do homem, para que o homem seja conduzido ao arrependimento. Mas talvez, como crentes, devemos pregar essa mensagem para nós mesmos, para sermos conduzidos a cada dia a uma atitude e uma vida mais humilde diante da presença de Deus. Perceba que essa humildade a que Paulo faz referência aqui, ela não diz respeito à condição social, mas ela diz respeito ao orgulho, que é promovido, em certo sentido, por instrução. Aqueles que se julgavam hábeis demais, capazes demais, talvez pelo grau de instrução que receberam. Paulo vai chamá-los de novo à revelação de Deus e apontar para Cristo como aquele que de fato é a verdadeira sabedoria. Eu não tive na minha vida ainda uma vasta experiência acadêmica, mas aqueles professores que eu já tive, tanto no seminário quanto no meu curso de validação do diploma, foram aqueles professores que podíamos perceber que eram altamente capacitados, mas que na transmissão do conteúdo eram extremamente simples e demonstravam também uma vida piedosa, exemplar. Portanto, essa responsabilidade que nós temos como cristãos é de todos nós, é da humildade. Tanto os crentes em Cristo Jesus, como aqueles que, sendo crentes, têm a responsabilidade da instrução, da liderança, do discipulado e da evangelização. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós tenhamos a consciência e a direção do Espírito Santo para nos conduzir a glorificarmos a Deus em nossa pregação, em nossa disposição e nossas atitudes. Que Deus nos abençoe.